Então, para começar, a gente vai falar sobre quais são os princípios e as indicações da ventilação de alta frequência oscilatória, né? Então, quando eu falo de VAF, que é ventilação de alta frequência, eu tenho que entender que ela funciona de forma diferente à ventilação mecânica convencional. Lembra que tem já um videocast sobre ventilação mecânica convencional, se você não assistiu, vai lá e assista depois desse, mas a convencional é aquela ventilação arroz com feijão, que ela é limitada à pressão e ciclada a tempo. Aqui, não. Aqui, na ventilação de alta frequência, a gente vai ter uma ventilação que funciona com volume corrente muito baixo, em geral de 1,5, 2,5 ml por quilo, e isso é compensado por um aumento da frequência respiratória. Lembra quando a gente fala de ventilação do volume minuto, que eu multiplico o volume corrente por frequência respiratória lá na convencional? Então aqui, se eu reduzir o volume corrente, tenho que aumentar a frequência respiratória. E só para você ter uma ideia, 1 Hz, que é o modo como a gente gradua a frequência respiratória na VAF, equivale a 60 incursões respiratórias por minuto. A gente começa com 10, então seria 600. Então o que acaba acontecendo, né? O pulmão, ele tende a abrir, então pensa que eu tenho um pulmão aqui fechado, na alta frequência vai ter um volume pequeno, ele vai abrir pequenininho e ele vai ficar tremendo, oscilando ao redor da pressão que eu determinei. Diferente da ventilação convencional, que eu tenho uma pressão expiratória e uma pressão inspiratória, o pulmão fica abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, tá bom? Então é assim que funciona a ventilação de alta frequência e através disso existem zilhões de explicações físicas, mas basicamente o que você tem que saber é que o volume corrente é pequeno, que existe um turbilhonamento das vias aéreas e que através de colaterais entre os alvéolos e mecanismos de Pendel-Luft, que seria esses desvios desse volume corrente pequeno ao redor de toda a árvore brônquica, tudo isso em conjunto otimiza a aeração pulmonar. Eu tenho um pulmão mais aberto, mais recrutado, com mais capacidade residual funcional e com melhor trocas de gases. Então é uma excelente estratégia ventilatória, principalmente no recém-nascido. É das faixas etárias que melhor funciona se a gente for comparar, por exemplo, com adultos ou crianças maiores. Quando que está indicada a VAFO, né? Não tem só uma única indicação. Alguns lugares têm o hábito de colocar as crianças em VAFO já no início. Pode ser uma estratégia ventilatória inicial. Aqui no Brasil, a gente tende a deixar ela para falha da ventilação mecânica convencional, que é aquele cenário onde eu já estou com pressões altíssimas, FiO2 altíssima, já está dando um volume corrente absurdo, nada protetor, e eu ainda tenho acidose respiratória, eu ainda tenho hipoxemia, e aí para e pensa, bom, acho que eu tenho que mudar a estratégia ventilatória. Mas não é necessariamente só na falha, pode ser utilizado também para hérnias diafragmáticas, pode ser utilizado para prematuridade, para síndrome de respiração meconial, para escape de ar, é uma excelente estratégia ventilatória, mas é muito mais relacionado ao hábito do que, de fato, ficar fechado com uma indicação específica.